meu povo, aqui é o Zelota com mais um especial da nossa meta de inscritos. Eu pedi, vocês se inscreveram e nós chegamos aos 2.850 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal e têm apoiado o meu trabalho. E no vídeo de hoje nós vamos ver a história do Ambiorix, o líder da tribo dos Euburões, que conseguiu enganar os romanos com um blefe e massacrou uma legião romana inteira. Então vamos ver essa história nesse vídeo, saber como que aconteceu isso. Mas antes de eu começar a contar essa história, eu peço a vocês que dêem um tapote no like, compartilhem com os amigos, que ajudem mais o canal a crescer, valorizem meu trabalho e não custa nada. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias civilizações do Ocidente, Oriente, África, Ásia. É só vocês darem uma conferida na videoteca do Zelota, está tudo organizado em sagas e mini-sagas nas playlists. E esse é um especial da meta de inscritos. A cada meta de inscritos batida eu trago um especial para vocês. A nossa próxima meta é de 2.250 inscritos. Conto com vocês. E sigam no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo as novidades do canal, participarem das enquetes para escolher esses especiais e poderem assistir ao quadro do Curta com o Zelota, que é um quadro que eu faço lá no IGTV, um conteúdo extra dos vídeos aqui do YouTube. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais de metas de inscritos e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos ao que interessa com a história do Ambiorix. Bom, o Ambiorix, ele era um líder dessa tribo dos Euburões. Esse povo vivia no norte da Gália, onde hoje fica a Bélgica. Esse território até era conhecido como a Gália Belga. Então eles tinham uma origem meio celta, meio germânica, aquela origem ali que é bem debatida, como a gente viu na história dos sicâmbios. O nome do Ambiorix em gaulês significa rei dos arredores ou rei protetor. Só uma curiosidade com relação ao gaulês, que no vídeo dos sicâmbrios eu falei que eles tinham aquela origem meio gaulesa por conta dos nomes deles terminarem com o sufixo rix, né? R-I-X. Bom, esse sufixo rix, ele seria equivalente ao rex em latim, que significa rei. Então por isso o nome dele, do Ambiorix, é rei dos arredores ou rei protetor. Bom, ele tinha um reinado, podemos considerar assim, uma liderança dessa tribo, em conjunto com o Cativolcus, que o seu nome em gaulês significa falcão de guerra. Então por que era dividido isso aí? É porque o território dos Euburões era cortado por um rio que era o rio Mossa, e ficava próximo do rio Reno. Então cada um reinava, ou caso governava um lado da margem do rio, né, do território dos Euburões. Agora, como aconteceu toda essa situação do Ambiorix e se voltar contra os romanos? Bom, no ano de 57 a.C., Júlio César estava fazendo a sua campanha pela Gália e existia, ele aproveitava da situação, né? Existiam aquelas rivalidades entre as tribos gaulesas que se enfrentavam e tal, e algumas delas se aliavam aos romanos, como foi no próprio caso dos Euburões. E aí, o Júlio César ele tinha derrotado uma tribo chamada Aduátucos. Os Euburões eram como se fossem meio que vassalos desse povo. E esses Aduátucos eles foram derrotados por Júlio César na Batalha de Sabes. E aí eles tinham fingido que estavam se rendendo quando os romanos entraram no território deles. E lá eles acabaram atacando os romanos. Claro que os romanos conseguiram rapidamente revidar aquele ataque e praticamente massacraram toda aquela tribo, né? E que deixou poucos sobreviventes, e aqueles que sobreviveram acabaram se tornando escravos dos romanos. Bom, no ano de 54 a.C., o Júlio César ele vai seguir com as suas legiões e vamos ter um problema. Vamos ter a escassez de alimentos. Bom, foi um ano de colheitas muito ruim na Gália. Então todas as tribos estavam passando necessidades. Aí o Júlio César, ele para não deixar seus homens passarem fome, ele ordenou que os seus centuriões fossem em cada uma dessas aldeias para recolher boa parte da colheita dessas tribos. E os Eburões foi uma tribo que
se negou a entregar a sua parte da colheita. E aí Júlio César ele deu a ordem para que fossem construídos campos de plantio no território dos Eburões. Aí começou a tensão com os Eburões. E aí foi quando o nosso personagem de hoje, o Ambiorix, ele resolve juntar as forças com o outro líder dos Eburões, que era o Cativocos, no inverno do ano de 54 a.C. Júlio César já tinha partido daquele território, e quem estava por lá eram os generais Quinto Tibúrio Sabino e o Lúcio Aurunculeio Cota. Esses dois ficaram ali responsáveis pela legião romana que estava próxima do território dos Eburões. Bom, o Ambiorix ele consegue reunir uma grande quantidade de guerreiros e estava equivalente à quantidade de soldados que estavam ali com o Sabino e o Cota. E aí os gauleses eles atacam os romanos que estavam coletando lenha para levar até o seu forte. E aí os que conseguiram fugir, eles seguem aqueles soldados que fugiram e chegam até o forte onde os romanos estavam. Então quando eles chegam lá, o Ambiorix com os Eburões, obviamente que os romanos iriam contra-atacar. E foi aí do momento que o Ambiorix joga ali o seu blefe. Ele pede para conversar e negociar com os romanos. Então ele vai justificar por que ele atacou os romanos. Ele diz o seguinte, que ele reconhecia que estava em dívida com César e que ele havia lutado ao lado dos romanos contra outras tribos gaulesas. E que estava acontecendo a situação de que eles haviam sido forçados por outras tribos gaulesas a atacar os romanos. Que ele sabia que não tinha um efetivo poderoso para bater de frente com os romanos, mas que uma situação muito grave estava para acontecer. Ele disse que os germânicos estavam furiosos com Júlio César depois que o rei Ariovisto, que era o rei dos suevos, havia sido derrotado, e que eles estavam sedentos por vingança, estavam cruzando o rio Reno e iriam se reunir com outras tribos gaulesas, formando ali uma coalizão galo-germânica, e viriam com tudo para destruir aquele forte em que os romanos estavam. E aí os romanos ficaram ali meio na dúvida, o que é que a gente faz? Então aqueles soldados que estavam ali levaram essa notícia até os seus generais, né? Como eu já disse, o Sabino e o Cota. Então essa situação acabou dando origem ali a um conselho, em que seria debatido o que fazer. Então cada um dos generais colocou a sua opinião a respeito da situação. O Cota, que era um cara mais centrado, ele disse o seguinte, que eles não deveriam se mover sem ordens de César, de que os romanos estavam em um forte que tinha capacidade de suportar um ataque dos germânicos, e que eles tinham suprimentos para vários dias de um cerco e estavam próximos de outras legiões. Então caso eles fossem atacados, eles teriam ali reforços para ajudar, e que eles não deveriam ouvir conselhos dos inimigos. Já o Sabino, que era mais medroso, então ele disse o seguinte, que César já estava a caminho da Itália e que os germânicos estavam a caminho e que iriam unir força com os gauleses e até com os próprios Eburões, que iriam atacá-los com muito mais força do que eles tinham, e que eles estavam ali, aqueles germânicos e gauleses oprimidos, e queriam vir com tudo, e que eles não teriam capacidade de suportar um cerco longo, eles acabariam ali morrendo de fome e tal, e que se eles saíssem naquele momento, eles conseguiriam derrotar os Eburões, caso os Eburões atacassem, já que os Eburões estavam numa quantidade pequena e que eles dariam conta. Os Eburões estavam ali sitiando aquele forte em que os romanos estavam, e que era melhor correr o risco de sair e ir para um forte e se unir a outras legiões do que eles ficarem ali
e passar fome, né, em um cerco prolongado. Então foi feito um debate para que chegasse a um consenso entre todos os oficiais qual seria a alternativa melhor, se era a alternativa dada pelo Cota ou pela do Sabino. Então acabou sendo vencedora a opinião alternativa do Sabino. Então aí foi que os romanos caíram no blefe do Ambiorix. Então os romanos, eles acreditando na palavra do Ambiorix, que havia prometido uma passagem segura até os territórios onde os romanos tinham outros fortes, para eles ficarem ali seguros com outras legiões, eles passaram a noite se organizando para partir em viagem. Então os eburões ficaram ali ouvindo o barulho e viram que eles tinham caído no blefe. Então quando os romanos saem do forte, com muitos equipamentos, muito mais peso do que eles marchavam normalmente, né, logo assim que amanheceu, os eburões não estavam mais ali aos redores daquele forte. Então os romanos acreditaram que o caminho estava limpo, né, que os eburões haviam feito uma limpeza no caminho e que eles poderiam ir tranquilamente até o forte mais próximo. Então quando eles estavam chegando próximos de uma ravena, os eburões os cercam, atacando dos dois lados e também pela retaguarda, e evitam também que a vanguarda saísse da posição. Então os romanos ficaram cercados ali naquela ravina. E o Sabino, que era mais espevitado, saiu gritando entre as cortes romanas, né? No caso, uma corte era uma dezena, 10 unidades de uma legião romana, e ninguém conseguia entender nada, as ordens eram dadas assim, totalmente sem eficiência. Já o Cota ele se manteve calmo e continuou lutando contra os gauleses. Então as ordens eram passadas de uma fileira a outra para que elas formassem um quadrado. E aí os romanos estavam ali com medo, mas estavam conseguindo lidar bem com a situação. Aí o Ambiorix ele dá ordem para os seus guerreiros que eles arremessassem as lanças contra os romanos, fazendo aquela mesma estratégia que os romanos utilizavam de ataque do bate-corre. Então eles fizeram ali um ataque para que os romanos não fizessem aquela formação do quadrado, né, que era a formação clássica que os romanos lutavam. E aí o Cota acaba sendo, no meio daquela confusão, atingido por uma pedra no meio do rosto dele. E aí o Sabino, ele naquela situação, ele todo precipitado, ele manda uma mensagem para o Ambiorix para negociar uma rendição. Foi aí que o Cota também, já totalmente oposto, ele se recusa a negociar e se render. Então ele preferia continuar lutando. Bom, aí o Ambiorix ele prometeu ao Sabino que o Sabino sairia vivo de lá e com as suas tropas. Então ele começou a fazer um discurso se prolongando enquanto ele falava e os romanos ficavam escutando. Os gauleses se aproximaram e fecharam aquele cerco e massacraram os romanos e o Sabino junto com os seus homens. Já os outros romanos que estavam no grupo do Cota continuaram lutando até serem derrotados e, enfim, alguns conseguiram sobreviver, o Cota não. Então uma parte voltou para o forte e a outra parte conseguiu fugir para um outro forte próximo. Então aqueles que voltaram para o forte de onde eles vieram ficaram ali sem esperança de que sairiam daquela situação e acabaram tirando a própria vida. Os outros chegaram até o forte de Tito Labieno e relataram o ocorrido. Preste atenção nessa parte que depois eu vou voltar a falar no nome do Tito Labieno e o que aconteceu. Hein? Bom, nesse massacre dos gauleses em cima dos romanos foram 7.500 romanos que sucumbiram em batalha. Já os números dos gauleses não se sabe quantas baixas aconteceram. Bom, aí depois dessa vitória, o Ambiorix ele tenta fazer uma rebelião junto com todas as tribos gaulesas belgas para continuar atacando os romanos usando o seu velho blefe, né? Então o próximo alvo dele era as
legiões de Quinto Túlio Cícero, que era irmão do estadista Cícero. E aí eles estavam passando o inverno no território de um povo chamado de Nervos. Esse território é onde hoje fica Bruxelas. E aí Ambiorix ele forma ali uma coalizão contra as tribos belgas, e aí eles cercaram o Cícero e ele veio mais uma vez com aquele blefe. Só que aí um mensageiro romano consegue sair daquele forte e chega até Júlio César e conta o que estava acontecendo naquele forte. Então o Júlio César chega até o forte onde estava o Cícero, e aquele forte sitiado pelos Eburões. E aí os Eburões, quando vem Júlio César dá a seguinte ordem para os seus soldados: que eles fingissem estar com medo e confusos, para atrair os Eburões para atacarem com tudo, né? Eles viram os romanos ali, vão para cima. E foi o que os Eburões fizeram. E aí o Júlio César trouxe os Eburões até um terreno que era um terreno ideal para os romanos lutarem. Sempre lutavam um terreno plano, enfim, eles tinham as suas preferências. E aí os romanos atacam os Eburões e eles conseguem derrubar vários deles. E aí os Eburões acabam fugindo depois desse ataque de Júlio César. E aí o Júlio César ele consegue chegar até o forte onde estava o Cícero, e aí vão cuidar dos homens que estavam feridos e tal. Bom, enquanto isso, um outro líder bárbaro, que era o Indutiomário, que era o líder dos Tréveres, que era uma tribo belga gaulesa, no território de Tréveres, né, que fica na Germânia, ficava na Germânia, inclusive foi até uma cidade que foi utilizada pelo Constantino durante a dinastia constantiniana como uma das sedes do Império Romano. Bom, esses Tréveres, eles tentaram usar a mesma estratégia contra o Labieno que eu falei lá atrás. Então, como o Labieno já estava sabendo que aquilo era um blefe, ele já lança a sua cavalaria e acaba derrotando o líder dos Tréveres, que acabou sendo eliminado pelos romanos, assim como parte do seu povo. Bom, César passou o resto do inverno na Gália para garantir que não acontecessem novas revoltas. Bom, o Senado soube do ocorrido na Gália e César prometeu que iria acabar com todas as tribos gaulesas que haviam apoiado o Ambiorix e os Eburões. Bom, essa campanha na Gália acabou durando alguns anos e as tribos foram expulsas ou tiveram os seus territórios queimados. Bom, o Ambiorix e o seu povo, os Eburões, que sobreviveram à batalha contra César, eles fugiram e atravessaram o rio Reno e desapareceram dos registros romanos. Todos esses relatos foram feitos pelo Júlio César de todas essas situações que eu contei aqui para vocês. Bom, o Cativucus, né, que era o outro líder dos Eburões, ele, naquela batalha contra Júlio César, ele acabou tomando veneno e antes de partir para o mundo além vida, ele amaldiçoou o Ambiorix, né, nesses momentos finais da vida dele. O Ambiorix ele acabou desaparecendo não só na história contada pelos romanos, como ele acaba também sendo esquecido. E a sua história só vai ser resgatada no século XIX pelos belgas, e quando se tornam independentes, eles encontram ali, dentro dos relatos de Júlio César, um herói para que eles tivessem o orgulho para representar os belgas. Mas essa história eu vou contar lá no Curta com o Zelota. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando no próximo sábado com a saga bizantina e com a terceira e última parte da história do reinado do Aleixo I. Na quinta-feira, no caso amanhã, estarei contando essa história no Curta com o Zelota, mas caso você seja assinante do Acampamento Zelota, você pode assistir agora mesmo a esse vídeo. E na sexta-feira vamos ter a enquete para o especial de 2.900 inscritos. Eu vou ficar por aqui. Um abraço, Zelota. Falou, pessoal.